A chuva continua castigando várias regiões de Minas. Não escapa nem a capital mineira. Muitas complicações devido à forte chuva, principalmente quem está na zona rural. Tem uma grande pergunta: será que teremos mais chuvas ao longo dos próximos dias? O AgroB, nesta edição, faz um trabalho especial para mostrar para você qual a previsão para os próximos dias. Vem aí o carnaval, vem a sequência depois do carnaval. Como será a previsão do tempo? É o tema do nosso AgroB, que começa agora. Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui no canal 527, Claro HD, 9 analógico, e você que está acompanhando também pela internet, no canal do YouTube, canal Viver Brasil. Estamos com o nosso jeito diferente de falar de agronegócio, de agropecuária. E hoje, falando sobre previsão do tempo, a perspectiva, a gente já fez um programa especial falando da importância da previsão do tempo, mas agora o factual. O que realmente está acontecendo nesse momento, o que há de previsão, uma vez que a chuva vem realmente castigando principalmente a região sudeste, Minas Gerais em destaque. Vamos receber aqui no programa, estamos recebendo aqui o meteorologista, que hoje também é da Clima Tempo, Rui Bran dos Reis. Meu amigo Rui Bran, muito bom ter você aqui mais uma vez no AgroB. Vamos agora, o Rui Bran travou aqui, enquanto a gente tenta restabelecer o contato, a internet tem dessas coisas, vamos tentar falar com o Dayan Carvalho, que é diretor de meteorologia. Boa tarde, Fabiano, boa tarde. E agora o Dayan está por aqui. Oi, Dayan, tudo bem? Bom ter você. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, professor Rui Bran. É um prazer enorme estar aqui representando a Defesa Civil de Belo Horizonte e nesse momento tão peculiar, né, que a gente está vivendo na região sudeste do país. Então eu queria dar os parabéns aí a todos pelo programa e parabenizar aí toda a equipe pelo apoio. Ô Dayan, te agradecer aí, porque hoje é um dia de alerta máximo, mais uma vez em Belo Horizonte. Eu sei que a previsão era de você vir até aqui no estúdio. Você falou, olha, vai ser difícil porque está realmente em alerta. Então eu te agradeço aí pela disponibilidade e se for preciso sair, me avise aqui, porque a gente sabe que a prioridade é você ter aí esse acesso aí com as informações para ajudar a cidade. Eu que tive a possibilidade de ser repórter e trabalhar ali no centro de operações diariamente, e vi o quanto que o trabalho ali do Dayan é importante no dia a dia, assim como o trabalho do Rui Bran dos Reis, que agora vai dar uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Rui Bran. Hoje a conexão não vai nos ajudar a fazer. Eu vou pedir o Rui Bran, a técnica é para o Rui Bran sair, tentar acessar por um celular, tentar um acesso diferente. Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui com o Dayan. Dayan, a gente fala muito da previsão do tempo, da perspectiva, principalmente os agricultores. A gente tem agricultores, obviamente, na região metropolitana. E você separou um material, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho desse material também. Mas eu queria te perguntar já na lata, como no início do programa eu já coloquei aqui, qual que é a previsão para os próximos dias? Serão dias molhados em Belo Horizonte, na região metropolitana? Fabiano, telespectadores, agricultores, né, de Minas Gerais, se a gente pegar por base Belo Horizonte, a região metropolitana, todos os dias de fevereiro ocorreram chuvas, então a gente já está, se comparado com a climatologia, acima da média, contando de outubro até agora, fevereiro, mesmo antes de entrar março. E aí, mesmo com o olhar de defesa civil, a gente entende que os extremos, eles sempre são muito delicados, né, para o agricultor, né? Seja para o plantio, seja no desenvolvimento da sua cultura e na colheita propriamente dita. Então, a nossa expectativa para esse final de fevereiro, tendo por base os 22 dias, né, que já
percorreram, né, de diminuição das chuvas. A gente estava num sistema muito severo hoje, que provocou chuvas não só em BH, mas também na região metropolitana. Então, a nossa expectativa é que o sol volte a predominar entre o final de fevereiro e o início de março. Mas não dá para baixar a guarda. Eu acho que esse período realmente é o período chuvoso e a gente tem que ficar muito atento no dia a dia, né, no que diz respeito às chuvas. As chuvas de março fechando o verão vão chegar também trazendo problemas. A gente já pode ter um panorama. Eu sei que esse mapa que vocês utilizam, ele para fazer o controle, ele pode ter uma modificação ali que de repente pode ter toda uma mudança de panorama, mas a gente tem uma perspectiva de chuvas fechando o verão mesmo em março? Eu queria aqui, né, pedir a permissão para o professor Rui Branco, que infelizmente ainda não está conosco, né, sem dar spoiler em relação à apresentação dele, mas o março ainda está com 3 categorias de probabilidade de chuvas. Então a tendência é que março ainda seja um mês em torno da média histórica, ou seja, podemos realmente ter chuvas acima da média, como também podemos ter chuvas abaixo da média. Então a nossa orientação é manter a atenção em relação às chuvas e aguardar, porque, infelizmente, com as emergências climáticas, né, que não são mais mudanças, a gente está vivenciando eventos extremos com mais frequência no nosso estado. Então, a nossa expectativa é que a gente mantenha a atenção, porque essas chuvas elas ainda podem se prolongar no início de abril. Uhum. A gente tem o material já do Dayan pronto, a gente está preparando esse material. Vamos mostrar aqui. Ô, Dayan, só queria te fazer uma ponderação. Sua apresentação toda realmente é para o espaço da TV, não teria como. Mas eu coloquei alguns slides para a gente poder conversar e a gente conversa também sobre. E aí você fica à vontade para fazer essa apresentação aqui para a gente. Aí abre justamente, aí tem o período chuvoso, né? De 2021, 2022, que você faz uma análise, né? Sem problema. A gente, mais uma vez aqui, em nome do nosso subsecretário, Coronel Valdir Figueiredo Vieira, a gente agradece a oportunidade. Então, a ideia aqui é ser bem objetivo e passar para vocês um olhar, né, no que diz respeito às ações de defesa civil e o diagnóstico do período chuvoso. Então, entendam que dentro digamos assim, da essência da defesa civil mundial, a gente tem 5 ações que elas são um ciclo contínuo, né, e que permeiam todas as ações em termos de redução de risco de desastre. São as ações de prevenção, mitigação e preparação antes do desastre se instaurar, então, com foco no treinamento, com foco em ações de redução da exposição da população, e aí, infelizmente, né, quando aquele desastre ele se instaura, independente do seu grau de impacto, a gente tem 2 ações extremamente importantes, que é a forma como a cidade responde àquela situação, àquele desastre, né, e a forma como a gente se recupera devido ao seu grau de impacto. Então, essas 5 ações, elas são extremamente importantes, elas envolvem toda a população, e aí entenda você, agricultor, entenda você, cidadão comum, que a gente está no centro daquele pentágono amarelo mostrado, e que esse slide, no momento, ele mostra que a meteorologia ela tem diferentes olhares, né? Seja ele como tendência, olhando o clima, que é uma informação importante, especialmente para o agricultor. Agora, se olharmos na parte operacional de defesa civil, esse slide ele apresenta para a gente que a gente trabalha brutamente, né, com as informações que chegam como condição inicial para o meteorologista, lapidamos aquela informação e tentamos, de uma forma muito eficaz, disponibilizar em tempo hábil, como comunicação de risco, as informações para a população. Perfeito, e tem essa rotina operacional aí, uma busca, e tem aí a climatologia também, né, que faz, de certa forma, essa análise, e aí a gente tem a climatologia em Belo Horizonte, né, Dayan? Perfeito, Fabiano, perfeito. Então, foi extremamente importante esse seu comentário, porque independente, né, temos climas diferentes no nosso estado de Minas Gerais, com um padrão de chuvas mais acentuadas no centro-sul do estado, porém, vivenciamos nesse ano chuvas extremas no norte de Minas Gerais,
trazendo consequências negativas, né? Municípios que estavam em um determinado mês sofrendo com a falta de chuvas e que, de repente, passaram a ter problemas com excesso, porque não é comum essas chuvas. Então, a climatologia ela mostra isso para a gente. Então, considerando Belo Horizonte como referência, temos aí os meses entre outubro e março, né? Outubro, novembro, dezembro de 2021, no nosso caso de agora, né? E janeiro, fevereiro e março como a média climatológica do nosso período chuvoso. Uhum. E aí a gente vai mostrar também a hidrografia, e aí uma apresentação importante sobre a questão aí dos leitos, né, abertos na malha urbana também é um grande problema, né, no caso. Perfeito. O olhar nesse momento, ele trazendo para a característica desse programa, né? Ele são dois olhares, né? Uhum. Uma coisa é entender os centros urbanos como eles se desenvolveram, ou seja, no que diz respeito à pavimentação, à canalização, que nem sempre é a estratégia mais ideal para centros urbanos. Agora, entenda-se que em Belo Horizonte temos uma malha hidrográfica extremamente significativa, com praticamente 200 quilômetros de córregos canalizados e mais 200 que estão em leito aberto. Então, a característica das chuvas, quando elas ocorrem, elas têm um comportamento diferente de acordo com o que foi dito, né, em relação ao canal, e os outros 300% em leito natural, que são basicamente nas margens do Parque das Mangabeiras. Quando trazemos esse paralelo para as áreas urbanas, as áreas rurais, né, entenda-se que a interligação da gestão das bacias hidrográficas, a manutenção das matas ciliares, a manutenção, quando possível, dos topos de morro, eles trazem para o agricultor uma segurança maior da forma como essa água é absorvida no seu solo, a forma como essa água escoa no seu talude e, consequentemente, a forma como esse impacto vai trazer para a sua cultura. Então, essas ações em termos de área rural são extremamente importantes no que diz respeito à hidrografia. Perfeito. A gente separou esses principais pontos aqui, daí tenho que te dizer que você é realmente um cara preparado, né? Porque a área de atuação sua é a região metropolitana, tem as áreas todas, mas aí o Rui Branco teve um problema de conexão, você conseguiu já colocar uns apontamentos aqui que seria do geral, que o Rui Branco traria. A gente está tentando ainda a reconexão com ele, mas o Rui Branco atualmente não mora em Belo Horizonte, está numa zona rural, então a gente tem essa dificuldade, às vezes, de comunicação mesmo. Ayan, e para a gente caminhar aqui para o finalzinho do primeiro bloco e te perguntar algo importante, específico, até mesmo para quem é agricultor na região metropolitana. Esse ano, a perspectiva é de que seja um ano mais chuvoso do que os outros, porque o agricultor ele tem que ser resiliente, né? O programa aqui a gente traz muito. A chuva demais atrapalha, mas a chuva constante, a chuva que está ali ajuda demais. A gente tem um prognóstico aí de alguma coisa em termos de 2022 para poder falar para o agricultor da região metropolitana, principalmente? Eu acho, Fabiano, como orientação mais importante é a gente entender que a faixa de latitude onde a região sudeste se encontra, ela é uma faixa de baixa previsibilidade climática, infelizmente. Então ainda não temos um apontamento para o ano inteiro, mas a gente pode trazer, infelizmente, né, eu digo infelizmente, para quem trabalha com essa gestão água barra plantio, né? E que a gente vai olhando fevereiro, março e abril, oscilar em torno da média. Então, essa é a expectativa para esse trimestre, né? Então, no olhar do ano, ainda não é possível a gente trazer notícias favoráveis para o agricultor nesse momento. Então, na prática, essa pergunta que eu fiz é uma pergunta meio idiota, né? Não dá para fazer também uma previsão para o ano todo, aí o apresentador, é aquele momento que o apresentador faz aquela pergunta para deixar o entrevistado sem resposta mesmo. Mas o que a gente pode dizer é que a perspectiva não é muito diferente do que a gente tem do ano passado e a gente sabe que o ano passado foi mais seco, né? Então, apesar dessa forte chuva agora, ano passado foi mais seco, né?
A gente teve algumas particularidades ano passado, por exemplo, fevereiro choveu muito acima da média, mas no todo o comportamento das chuvas no período chuvoso foi um pouco diferente do que se esperava para esse ano. A gente tem 2 meses que são extremamente importantes no que diz respeito às chuvas, que é dezembro e janeiro, só que no olhar de BH, eu penso que se estende para parte da região metropolitana, parte do médio baixo Rio Doce, em algumas regiões do Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce, com chuvas acima da média para esse período. Agora, infelizmente, o que a gente pode orientar para o agricultor para esse momento é buscar medidas de proteção da sua cultura e se atualizar mês a mês, porque não dá. Acho que em nenhum lugar do mundo, nesse momento, você não foi ingênuo, tá? Com todo respeito, Fabiano, com a sua colocação, mas não dá em nenhum lugar do mundo da gente cravar uma condição atmosférica com precisão. Infelizmente, a gente tem que acompanhar mês a mês. Ô, menino educado esse Dayan, viu? Porque eu fiz uma pergunta aqui do ano inteiro, gente. Você pergunta, eu vou fazer uma pergunta, prognóstico do ano inteiro, a vontade dele falar assim, Fabiano, não dá, né, meu filho? Aí não tem jeito. Mas aqui, Dayan, tá ótimo o nosso papo, a gente vai para o intervalo e na volta eu quero discutir outros assuntos. A gente, aqui no canal Viver Brasil, muito feliz de você ter zapeado, ter encontrado aqui no nosso canal. Agora você não sai mais não, viu? Continua com a gente, daqui a pouquinho a gente volta.